Que Deus abençoe seu dia e a sua semana. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num texto antigo e, nossa, muito poderoso. O capítulo 27 do livro de Isaías. Um texto fascinante. Totalmente. E para nos guiar, a gente está usando a Bíblia de Estudo Nova Almeida Atualizada e também o comentário bíblico de John A. Martin, que vai ser tipo o nosso mapa, sabe? Aham. E a nossa missão aqui é tentar desvendar as camadas de significado sobre juízo, purificação e a promessa de restauração para o povo de Israel. Exato. E o legal é que o texto se organiza em torno de uma frase que se repete, né? Naquele dia. Isso, naquele dia. Vamos explorar o que cada uma dessas sessões revela para a gente. E o comentário de Martin ajuda muito a ver essa estrutura clara, dividida em 3 partes. Começa com o clímax do juízo de Deus, aí passa por uma canção sobre cuidado e disciplina e termina com uma promessa de reunião. Uma jornada, então. Do caos à ordem, da desolação à esperança. É bem isso. Uma jornada completa. Ok, então. Vamos analisar isso. O capítulo começa com uma imagem incrivelmente forte. Deus, com sua espada terrível, grande e forte, castigando Leviatã, a serpente veloz e sinuosa. A primeira pergunta é: o que é exatamente esse monstro? Então, o que é fascinante aqui, e o comentário de Martin ressalta isso, é que o Leviatã não é só um monstro marinho qualquer. Ele é uma figura emprestada da literatura ugarítica. Ugarítica? Isso, de uma cidade-estado na antiga Síria. Lá, essa figura representava uma força do caos, sabe? Um inimigo da ordem da criação. Ah, entendi. Então, Isaías usa essa imagem, que era muito conhecida na época, para simbolizar o mal cósmico. A derrota do Leviatã significa que Deus vai pôr um fim nesse estado caótico e estabelecer a ordem definitiva na Terra. E a expressão naquele dia é a chave. Quando seria esse dia? Martin conecta esse dia ao clímax do julgamento de Deus sobre o mundo. É um período que na teologia a gente chama de tribulação. Certo. Então a promessa não é só sobre um inimigo histórico, tipo o Egito ou a Síria. É sobre a vitória final de Deus sobre o mal, na sua essência. E é aqui que fica muito interessante, porque a cena muda drasticamente. A gente sai de uma batalha cósmica para uma canção sobre uma vinha deliciosa. Quem é essa vinha? A vinha é um símbolo super recorrente para Israel. E o comentário aponta um contraste muito importante com outra canção lá no capítulo 5 de Isaías. Ah, sim, a do capítulo 5. Exato. Lá a vinha foi um fracasso total. Aqui o tema principal é a proteção e o cuidado constante de Deus. Ele promete regá-la, guardá-la. Mas tem uma tensão aí. Nos versículos 4 e 5, ele diz que não está irado, mas logo em seguida fala sobre lutar contra espinheiros e ervas daninhas, a menos que façam as pazes comigo. Então, o que isso tudo significa? Essa tensão levanta uma questão importante sobre o propósito do juízo. Segundo Martin, o objetivo não é a destruição, é a purificação. Purificação? Isso. Os espinheiros representam a condição pecaminosa do povo. Deus prefere que eles se voltem em arrependimento e busquem ele como refúgio. O juízo é necessário, mas, a porta para a paz está sempre aberta, sabe? Entendi. E o resultado dessa purificação é uma promessa incrível no versículo 6. Jacó, que é outro nome para Israel, vai lançar raízes, florescer e encher o mundo de frutos. Exato. E se a gente conectar isso ao quadro geral, o comentário do Martin indica que isso aponta para a futura Era do Reino. A Era do Reino. Quando o Messias reinar, um Israel purificado vai se tornar produtivo espiritualmente e vai ser uma bênção para o mundo todo. A análise continua com um tom um pouco mais sóbrio, né? Falando sobre como Deus trata seu povo em comparação com os inimigos, e menciona o vento leste. Sim, o vento leste é uma referência figurativa à Babilônia que levou o povo para o exílio. O comentário de Martin explica que o juízo de Deus sobre Israel, através da guerra e do exílio, é medido. Medido como? É para purificá-los, para que eles deixem de adorar deuses e ídolos estrangeiros. Não é para aniquilar, é para corrigir.
E a consequência do pecado é descrita com umas imagens bem fortes de desolação. Uma cidade fortificada abandonada, bezerros pastando, mulheres quebrando galhos secos. É uma imagem muito forte. E, conforme o comentário, mostra as consequências da desobediência à aliança com Deus. Certo. A expiação pelo pecado da nação, nesse contexto, seria vista pela destruição dos símbolos de idolatria, como os altares pagãos e os postes de Aserá. E a destruição de Jerusalém em 58 a.C. É vista como o cumprimento dessa profecia. Foi um ato de juízo sobre um povo que não tem entendimento e do qual Deus retira temporariamente a sua compaixão. Nossa, que pesado. É muito pesado, mas necessário dentro da lógica do texto. E então, pela terceira vez, a gente lê naquele dia e o tom muda de novo. Vira para uma esperança radiante. Fala sobre Deus debulhar o seu cereal desde o Eufrates até o ribeiro do Egito. O que é fascinante aqui é essa metáfora da debulha. Martin explica que isso significa que Deus vai julgar e separar cuidadosamente o seu povo, reunindo eles um por um. Um por um. Isso é muito pessoal. Exatamente. E a área mencionada, do Eufrates ao ribeiro do Egito, delineia as fronteiras da Terra Prometida. E essa reunião inclui os que foram desterrados na Síria e no Egito, que eram dois dos maiores inimigos históricos de Israel. É uma restauração completa. Completa. O comentário de Martin vê aqui a promessa final da reunião do povo no Monte Santo, em Jerusalém. Isso se refere ao tempo em que o Messias vai reinar. Então, no reino de Deus. No reino de Deus, o povo de Israel, como crentes, vai habitar de novo na sua terra, cumprindo a aliança de forma plena. É o fechamento do ciclo. O do juízo à purificação e da purificação à restauração gloriosa. Que jornada intensa pelo capítulo 27 de Isaías. A gente viu a promessa da derrota final do mal, a dor da disciplina divina que visa purificar e não destruir, e, por fim, a esperança inabalável de uma restauração completa, onde o povo de Deus é reunido de volta para casa. Isso levanta uma questão importante para a gente refletir, né? O comentário do John A. Martin nos mostra repetidamente que o propósito do juízo divino nesse contexto não é a aniquilação. Nunca é. Nunca. É a purificação para uma frutificação futura. Isso nos convida a pensar sobre como a ideia de que a disciplina, mesmo a mais severa, pode ser um instrumento para um propósito renovado, como isso se aplica em outras esferas da vida. Pois é. É um padrão de redenção que ecoa muito além desse capítulo, sabe? Um pensamento profundo para encerrar nossa análise. Que Deus abençoe todos os ouvintes.